Se você apoia meu trabalho aqui na internet e gosta dos conteúdos, compre agora sua camisa Tech T-shirt da Insider com 12% de desconto. Primeiro link na descrição. Vamos lá, Doutor em Douglas, o que é o éter? A nossa experiência diária no mundo real nos faz perceber que as ondas precisam de um meio para se propagar. As ondas do mar, as ondas na corda de um violão. Só pelo início do discurso eu sei que ele vai falar que a luz também precisa de um meio para se propagar e vai falar do éter luminífero lá do século XIX, quer ver? As ondas que se propagam pelo solo durante um terremoto. Ou mesmo as ondas sonoras de um vídeo do YouTube. No caso de todas essas ondas mecânicas, a matéria está envolvida. Sem um meio, a onda mecânica não consegue propagar a sua energia. Mano, olha a música de fundo, velho. Que descobrimos novos tipos de ondas, faz sentido pensar que essas ondas também deveriam ter propriedades semelhantes à das ondas mecânicas. O livro de 1588 do grande astrônomo Tycho Brahe é literalmente traduzido como Ué, por que você está citando Tycho Brahe? Nos seus outros vídeos você não disse que a astronomia é tudo pseudociência, que não serve para nada? Foi você que disse, agora tu vai citar Tycho Brahe? Tycho Brahe era astrônomo. Sobre fenômenos recentes do mundo etéreo. Éter era o nome dado ao espaço, onde as estrelas errantes se movimentavam no céu. O éter era um meio inerente ao espaço por onde todos os objetos se movimentavam, desde cometas a planetas e até a própria luz. Os desenvolvimentos teóricos mostraram que a luz é uma onda eletromagnética que se propaga a uma velocidade finita. Grandes físicos afirmavam que a luz, sendo uma onda, precisava de um meio para se propagar. Grandes cientistas falavam que a luz, sendo a onda, precisava de um meio para se propagar. Aí ele bota o Newton, justamente o cara que desenvolveu a teoria da luz na sua modelagem, como corpúsculos, partículas. Para o Newton, a luz era feita de pequenas bolinhas. Aí ele fala... tipo, taca umas fotos aí, bota uns vídeos quaisquer aí, só para narrar aí qualquer merda. Newton afirmava o éter. Huygens, Leibniz... Aí o Huygens era ondulatória, né? Tratava a luz como onda. Faraday, Tesla também. O próprio Maxwell, um dos maiores físicos de todos os tempos, que estabeleceu as bases do eletromagnetismo, também dizia que a luz se propagava no éter. Maxwell escreveu as suas famosas equações afirmando a existência do éter. O conceito de éter assumiu diferentes formas entre os físicos. Um ponto de vista comum era o de um éter fixo, estacionário. Nesse caso... Faltou uma pessoa ali também, tá? Albert Einstein. Cara, o Einstein foi até a morte. Até o último dia de vida dele, ele estudou o éter. É sério, eu não tô zoando. Se vocês pegarem os artigos do Einstein, estudar ele se debruçando sobre relatividade, trabalhando na parte de cosmologia, etc. e tal, ele toda hora discute sobre o éter. Caso, o éter agia como um referencial absoluto para todos os fenômenos físicos. Por exemplo, a Terra deveria se movimentar através do éter enquanto orbitava o Sol. Havia também os físicos que defendiam o éter... Não era ao contrário? Não é o Sol que roda em torno da Terra? O doutor geocêntrico? Éter em movimento. Eles defendiam que era a própria Terra que se movia com o éter. Essa ideia foi popularizada por George Stokes e Lord Kelvin. Essas ideias concorrentes sobre a natureza do éter suscitaram intensa discussão científica e levaram a experiências engenhosas para descobrir as suas propriedades. Albert Michelson e Edward Morley realizam um experimento com interferômetro, o experimento de Michelson e Morley.
O objetivo do experimento de Michelson e Morley era medir o impacto na velocidade da luz por conta do movimento da Terra através do éter. Eles esperavam que o tempo que a luz leva para viajar ao longo do braço de um interferômetro, alinhado com a direção do movimento de translação da Terra através do éter, seria diferente do tempo que a luz levaria caso o braço do interferômetro fosse perpendicular ao movimento de translação da Terra. Essa diferença de tempo criaria um padrão de interferência que deveria mudar à medida que o interferômetro fosse girado. Isso aqui a gente faz em Física Experimental 4, tá? Jonathan Santos mandou um áudio. Bilu reluzente, só passando para dar um oi. Ó, Bilu tá aí, hein? Quer dizer que se a luz precisa do éter para se propagar no que a gente chama de vácuo, então quer dizer que aqui no meio do ar, ou em qualquer outro lugar que a luz se propaga, também tem éter? Sim. Por que outras coisas não interagem com o tal do éter, né? É meio maluco essa proposição dele aí. Então, o éter estaria em todos os lugares. O éter já foi considerado éter luminífero, né? Ele quer reviver uma parada lá de trás, é igual o geocentrismo. O geocentrismo também já foi. Cara, uma coisa que é legal falar aqui, para todo mundo entender, é o seguinte. O desenvolvimento, principalmente da astronomia, o desenvolvimento, a evolução do pensamento astronômico ao longo dos séculos da humanidade, desenvolvendo as teorias, eles explicavam as coisas até certo ponto. E aí você precisava mudar porque a gente encontrava coisas, que é, né, o Jaquetinha lá, o Webley não fala, que nunca troca de modelo, mas na verdade sempre trocou de modelo. As coisas, os modelos mais antigos, não é que eles estão errados, eles estão incompletos. Essa é uma maneira mais fidedigna, talvez mais emblemática de dizer isso. Quando você pega... Eu queria ver o inteligentista fazer os cálculos dos epiciclos da época lá do geocentrismo, né? Para calcular a trajetória de órbita. Enfim, quando você pega o modelo geocêntrico e tal, sabe? Até mesmo o heliocêntrico posterior, e você aplica as equações e desenvolve ali a mecânica, né? A dinâmica do movimento para cálculo de movimento dos astros, essas coisas, você consegue explicações até certo momento. Em outros momentos, esses resultados dão errado em comparação com o que a gente vê de experiências na prática. E aí surgem essas novas teorias porque elas explicam melhor. Elas te dão resultados bem mais aproximados que te dão um grau de confiança muito mais alto. Quando a gente troca, digamos, a mecânica de Newton para a relatividade geral, a mecânica de Newton não é literalmente trocada. Ela é um caso especial dentro da relatividade geral. Ela ainda serve como aproximação até certo ponto. Mas passando dali não dá mais para explicar. Mesma coisa já o geocentrismo. Na época lá ela servia até certo ponto. Passando daquilo ali não dá mais para explicar. Da mesma forma o heliocentrismo. Explica até um ponto. Passando disso não dá mais para explicar. Então, isso sempre foi assim ao longo da história. Daí vem esse Zezão aqui cheio de pelo na mão e fica inventando essa história. Não, vamos lá buscar o bagulho lá de trás e colocar aqui na frente como se fosse a verdade toda. Entendeu? Um exemplo prático é a precessão do periélio de Mercúrio. O periélio é o ponto mais próximo da órbita. Mercúrio está girando em torno do Sol. Visualiza. Está fazendo uma órbita. O periélio, ele é o ponto mais próximo do Sol ao caminhar na órbita, porque você vai ter um ponto mais próximo e um ponto mais afastado, periélio e afélio. É a mesma coisa, por exemplo, perigeu e apogeu da Lua para a Terra. Porque a órbita ela não é perfeitamente circular, ela é uma elipse. Se é uma elipse com o Sol em um dos focos da elipse, matematicamente falando, você vai ter um momento em que a distância entre os centros vão estar mais próximas e em outro momento vai estar mais afastado. Certo? Então você tem o periélio. Esse periélio ele não é fixo, ele vai mudando. Ele vai sofrendo uma precessão. E por conta disso, a mecânica de Newton falha para te dar um resultado preciso da órbita de Mercúrio. E quando você aplica a relatividade geral
com a métrica de Schwarzschild, você tem um número muito próximo do que a gente mede em astronomia de posição. E isso serviu como uma das primeiras evidências para a relatividade geral. Uma teoria que, embora muito mais difícil em termos matemáticos, ela explica melhor, ela consegue te dar explicações mais coerentes com as experiências. Tudo isso para falar o seguinte: o éter, na sua época, tinha uma função que explicava as coisas até certo limite. Então, a confusão que esses putos aqui fazem é porque eles pegam algumas coisas específicas que de fato funcionaria para determinadas aplicações, porque, como eu acabei de dizer, muitas dessas coisas elas são propostas como soluções para os problemas físicos na prática, e muitas das vezes elas funcionam para determinadas aplicações, mas não para todas, e depois você abandona porque encontrou uma explicação melhor, um modelo melhor, sabe? Eles pegam essas coisas e montam esses vídeos aqui com essas musiquinhas. Daqui a pouco tá o ratinho aqui do Dorime junto. E aí, só para poder causar uma confusão na sociedade e usar o título dele de doutor para fazer as pessoas acreditarem nele e rachar, quebrar, digamos assim, o bom entendimento das coisas, a honestidade de se estudar as coisas, entendeu? Tipo, ao ele falar isso, ele literalmente está dizendo que todas as universidades ensinam errado. Então, todas. Universidade da Islândia, University of Iceland, tem um curso de física lá, está ensinando errado, física 4, o experimento de Michelson-Morley. O FRJ ali, física 4, está ensinando errado. Cambridge está ensinando errado. Na China lá, mesma coisa, está ensinando errado. Na Rússia, está ensinando errado. Todos os lugares estão ensinando errado. Quem está certo é o vídeo no YouTube dele. No entanto, essas mudanças no padrão de interferência da luz não foram observadas como se esperava. No modelo heliocêntrico, Zé Mafioso falou que tem pelos na mão também. Cara, não tem problema nenhum ter pelo na mão. Todo mundo tem pelo na mão. A gente zoa porque ele fica puto. Sei lá porque ele fica puto quando fala que tem pelo na mão. Ele fica puto. a Terra muda a sua velocidade de translação ao longo do ano. Então, eles queriam verificar se isso teria algum impacto na velocidade da luz. A experiência, portanto, foi realizada em diferentes momentos do ano. Se a Terra viaja no espaço através do éter, então era esperado detectar uma mudança no padrão de interferência da luz a depender do ângulo que o interferômetro faz com a direção do movimento da Terra. A experiência, entretanto, produziu um resultado fora do esperado. O padrão das franjas de interferência da luz continuava o mesmo, independente da direção do interferômetro em relação ao suposto movimento da Terra. Hoje, lamentavelmente, muitos... Bilu reluzente, Jaime, por 1 milhão de cripto BDM. Tá falando do Bilucoin? Da moeda do ET Bilu? Você aceita terra convexa? Chance da vida, hein? Porra. Não, cara, não. Se fosse pra fazer isso, eu teria aceito as propostas aqui de casa de aposta que eu fico recebendo. Os livros didáticos de física afirmam que o experimento de Michelson e Morley provou que o éter não existe. Ironicamente, os autores do experimento pensavam exatamente o oposto. Michelson afirmou a existência do éter até o fim da vida. O experimento de Michelson e Morley jamais provou que o éter não existe. O experimento de Michelson e Morley não é uma evidência da inexistência do éter, mas sim de que a Terra não se move através dele. É o éter de Schrödinger. É o éter de Schrödinger, tem que falar assim. É o éter de Schrödinger. Uma hora tá, outra hora não tá, tem um pedaço pra lá, pra cá não tem. Físicos não estivessem tão amarrados ao heliocentrismo, esse experimento poderia servir como uma forte evidência de que a Terra está parada. Quê? Ok, dito isso, o que fez então os físicos, aparentemente, mudarem de ideia sobre a existência do éter? Uma propaganda conhecida como Teoria da Relatividade de Einstein. Propaganda! Propaganda, caralho.
Ah, velho, propaganda foi foda. O Einstein fez uma nova física. Uma física sem o éter. E por essa nova física ter descartado uma parte fundamental da realidade, o éter, ela vai gerar paradoxos, incompatibilidades e coisas muito estranhas. Propaganda. Você pode construir uma física sem o éter e viver na ilusão, acreditando que o espaço tem curvatura, que o tempo dilata ou que tudo veio à existência numa grande explosão. Saia da ilusão. Mano, o cara nega até a dilatação temporal, velho. Olha isso. Esse é o momento de resgatar o éter e consertar os erros que foram impostos na física por uma teoria cheia de problemas, a teoria da relatividade de Einstein. Na atualidade, a teoria do éter é manifesta em várias ideias. Uma delas é o espaço quântico superfluido. Vocês estão tudo ilutito aí. Nessa teoria, o próprio Ele se esquece de dizer... cara, é muita filha da putagem, mano. É muita desonestidade, sabe? A tese de doutorado do cara envolve física quântica relativística. Que é justamente a fusão da relatividade com a mecânica quântica. Que é o que gera a teoria quântica de campos, que é o que a gente tem de mais moderno na física, né, do mundo pequeno. Né? Tem a relatividade ali. Tem a relatividade. O que não tem é a geral. Mas tem a relatividade ali. Contração do comprimento. O Jonathan Santos mandou um pix. Muito obrigado, cara. Explica para esse primo it da ciência que evidências não são baseadas em teorias e sim... Não adianta. Não adianta. Ele sabe o que é isso? Ele deve estar... O doutor em Douglas deve estar nos 20% lá da regra lá do bagulho lá do que o Kogos falou. Entendeu? Aí ficou puto porque foi nos 20%. Aí fica fazendo esses vídeos aí no YouTube. O próprio espaço é considerado ser um superfluido que pode emitir e absorver energia. Deixa eu ver o link aqui do ditador do ET aqui. Nessa nova abordagem sobre o que é o espaço, vários problemas relacionados à teoria da relatividade. Ah, não, eu conheço, cara. Conheço o Fabiquita. O canal dele é bom pra caramba. Eu conheço ele desde os 15 mil inscritos. Cheguei até a mostrar aqui pra galera. Esse vídeo aí é legal. Eu tô sempre assistindo. Eu gosto. Atividades de Einstein são solucionados. Por exemplo, o problema da constante cosmológica. No espaço superfluido, a constante cosmológica deixa de ter significado físico, e um dos principais problemas da relatividade geral, a catástrofe do vácuo, é então resolvido. Muitos físicos estão considerando hoje que o espaço superfluido é tipo... Muitos físicos estão considerando hoje. O maluco mete uma matéria de divulgação científica de 7 de junho de 2006. Tá vendo a dilatação temporal aí, ó? Hoje, hein? Estão considerando hoje que o espaço superfluido é tipo um líquido. 19 de junho de 2014. 23 de abril de 2014. 14 de novo. Isso é hoje, hein? Parece que a Bíblia tem razão no final. Que? Mano, o que tem a ver com Bíblia aí? Mesmo que eu considere tudo correto aqui, o que caralho isso tem a ver com a Bíblia, velho? Parece que a Bíblia tem razão no final. Louvem o Senhor, céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Mano, o que tem a ver, velho? As águas que estão acima do firmamento. As águas acima do firmamento é o éter agora? Parabéns, vai ser uma nova teologia, uma nova versão do cristianismo, uma nova hermenêutica aí, dentre as milhares que já existem. Tá vendo, galera? Sem monogamia, poucos homens dominarão o mercado sexual. Logo, o que acontece? Surgem esses vídeos aí no YouTube. Agora tá tudo... Agora faz sentido! O Redcast tem razão, velho. Agora eu tô entendendo.
Canal lá de corte, bombando. Se inscreve no canal, porque tá na hora de ganhar dinheiro em cima da pseudociência. Cansei dessa merda. Vamos ganhar dinheiro nessa porra. Se inscreve no canal aí.